A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. Estamos mais uma vez aqui com a Adpasa Conversa com Deus. Hoje nós temos um episódio de bate-papo com o tema Liberdade e Adoração. E eu estou com 3 convidados aqui da Adpasa Sede, 2 do audiovisual e 1 do grupo de louvor, Hélio, Gabriel e Israel. Muito bem-vindos, sintam-se à vontade e podem se apresentar para o pessoal que está te ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus. Me chamo Hélio, tenho 27, é isso? 27. Calma aí, gente, a gente faz aniversário todo ano, mas eu me perco. Aleluia. E faço parte do audiovisual, incorporo também os jovens e estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito desses temas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Gabriel e é uma honra participar. A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. De novo. Não sei o horário que você está ouvindo esse podcast. Me chamo Israel, faço parte do Ministério ADPSA. Faço parte do Ministério de Louvor da Igreja e hoje estou fazendo parte da mocidade como regente. É isso então, gente. Olha, para a gente começar a falar um pouquinho sobre liberdade, eu trouxe uma definição para ser um pontapé inicial desse nosso bate-papo do que seria a liberdade como uma definição pessoal. E diz o seguinte, que a liberdade é uma alternativa que uma pessoa possui para se expressar da maneira como bem entende, seguindo a sua consciência. Ou seja, qual que é o meu ponto de vista do que é ser livre? Essa questão de nós podermos expressar os nossos sentimentos, o nosso pensamento, a nossa opinião, a gente colocar para fora, claro, respeitando o espaço e o limite do próximo, mas podermos colocar, desnudar esse pensamento que a gente tem sobre um assunto específico. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, claro, a gente vai relacionar bastante a nossa visão pessoal de liberdade e adoração com o que Jesus tem nos ensinado através de todos esses anos pela palavra. E eu gostaria de ver um pouquinho de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre liberdade e o que é ser livre no país que a gente se encontra. Nós temos que definir, né? Liberdade, sempre lembrando que a liberdade ela é baseada em alguns princípios, mas ela também tem algumas limitações. E a gente está aqui lembrando que a gente não é deste mundo, a gente é estrangeiro. Mas, né, vivemos de acordo com as regras e padrões que a sociedade nos incumbiu de viver. Lembrando sempre que a nossa liberdade ela vai começar aonde a do outro termina, assim como a do outro começa aonde a nossa termina, para que a gente não possa invadir também o espaço do outro. Então, eu tenho liberdade com isso. É um princípio que nós podemos fazer muitas coisas, porém, né, tudo tem que ser dentro ali do seu quadrado. Não vamos invadir o espaço do outro, ou não vamos julgar a forma do outro, porque nem sempre o que pensamos ou imaginamos é o correto. Eu concordo totalmente e plenamente com você. E a liberdade tem tudo a ver com isso, né? Hoje nós temos uma ideia do que é liberdade, né? Mas essa ideia se aplica para cada personagem, cada personalidade, né? Às vezes o que é ser livre para mim não é ser livre para você. E a gente que vive no meio evangélico, nós temos a nossa liberdade um pouco diferente das pessoas do mundo, né? Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. E ele veio apresentar uma nova liberdade para a gente, um novo tipo de liberdade, que até então nós seres humanos, a raça humana não conhecia, né? Eu acho que através das escrituras, através dos ensinamentos que Jesus deixou para nós vamos descobrindo um pouquinho a cada dia
a liberdade que ele queria que a gente conhecesse, né? Que é a liberdade em estar nele plenamente. E pensando nisso, né? O que é ser livre, a gente tem que pensar sempre nas prisões, antes de pensar eu sou livre. E o que me aprisiona? O pecado me aprisiona, né? A palavra diz em Gálatas 5:13 que o Senhor nos fez livres, livres do pecado e livres de sermos escravos. E tudo aquilo que nos faz ser prisioneiros, aquela prática do pecado que nos permanece ali aprisionados, não nos torna livres. Mas a palavra do Senhor diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos livres quando conhecemos a verdade, e a verdade é Jesus. Quando nós permanecemos no caminho do Senhor e esquecemos, abandonamos a prática que nos aprisiona no pecado, nós nos tornamos livres em Jesus, para enxergar uma nova vida, para viver em Cristo uma nova vida. Essa é a minha visão de liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão. Falo, já pegando puxando um pouquinho aqui pra mim, me faz lembrar também em Gálatas 5, que diz o seguinte, que a liberdade para Cristo é permanecer firme e não nos dobrarmos novamente ao que nós fazíamos antigamente. É não voltarmos à estaca que nós estávamos no pecado. Isso também me faz lembrar umas definições que eu vi de liberdade, que é não estar preso a alguém. É literalmente isso que você falou, Israel. Quando somos livres em Cristo, nós somos libertos do pecado. E para ser livre, nós temos que estar presos a algo. Sim. Então, é literalmente o antônimo. Estar livre é não estar preso a algo ou a alguém. É não haver restrições, é não haver obstáculos. Isso seja para eu adorar, seja isso para eu trazer a minha opinião, isso seja para qualquer coisa na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, é não ter nada que nos restrinja ou que coloque algum tipo de barreira. E isso é muito importante ser falado também refletindo um pouco sobre a liberdade no país, né? Nós que estamos fazendo esse podcast, nós moramos no Brasil, eu creio em Deus que esse podcast vai alcançar outras almas por aí em outros países. Sim. Mas aqui no Brasil a gente tem que pensar o que é ser livre nesse país, né? Lembrando que esse país ele foi colonizado por grande parte dos europeus, mas também pelos africanos, os escravos que trouxeram a sua cultura de uma forma não voluntária, inclusive, mas com toda essa cultura que foi implantada no Brasil lá nos nossos antepassados, a gente chega a uma palavra que é a miscigenação, que é essa mistura de culturas, toda essa questão de como fomos criados, cada um sob um teto de uma religião diferente ou de pais que nos ensinaram de forma diferente, e isso é muito interessante ser discutido para a gente falar qual que é a visão de cada um em ser livre no Brasil, sabendo que a gente tem várias culturas, várias opiniões, não só em religiões diferentes, mas dentro do próprio ministério a gente encontra essas opiniões diferentes. Essa pergunta é complexa, de certa forma, porque nós vivemos num país, né? Comparado a alguns outros, a nossa liberdade ela chega até a ser extremista. Sim. É verdade. Se você assiste qualquer coisa, irmão, se você assiste qualquer coisa referente a uma reação de um estrangeiro a respeito de qualquer coisa do Brasil, ele fica chocado. Isso porque normalmente eles reagem a algumas festas, né? Não ao nosso dia a dia, mas tem coisas do nosso dia a dia que quando eles vêm pra cá eles já assustam. Referindo até o modo de cumprimentar. Num lugar é um beijinho, no lugar é 2, no outro é 3. Isso daí já assusta muita coisa. E pra nós é uma coisa simples. Pra nós é uma liberdade, né? Você tem uma liberdade com a pessoa, você acaba cumprimentando. Às vezes você também não tem nem tanta liberdade, mas nós já temos o hábito de fazer isso, né? Que é cumprimentar. E, tipo, você vê que de uma cultura pra outra, isso daí já pode causar. Eu gosto de ver algumas coisas referentes à Coreia. Na Coreia, se você cumprimentar alguém com um beijo, você vai preso. Dependendo da situação. Porque lá você pode ser acusado, né, de assédio. Porque não tem essa mesma coisa, não tem esse mesmo contato. Então, a gente já vê, né, que a liberdade também, no nosso país, tem muita influência de outros países. Mas, assim, tudo como o Nicolas falou, aquilo que miscigenou aqui
literalmente formou um algo novo. A gente é um algo novo fora do padrão. Exatamente. É por isso que dizem, né, que o brasileiro tem que ser estudado, etc. Porque a gente tem a visão de liberdade da gente às vezes é um pouco distorcida, ou às vezes elas passam um pouco do limite. Exatamente, né? A cultura, ela é uma prática, é um hábito, né? Quando a gente comete certo hábito, frequentemente se torna uma cultura. E a gente parando para pensar, por mais que nós estejamos falando de liberdade, cultura, liberdade da igreja, por nós sermos um país com pessoas miscigenadas. Isso que eu me embolo todo para falar essa palavra. Sempre tem aquela pauta de discussão, né? A minha cultura é essa, ela tem que ser respeitada, a sua tem que ser respeitada. E a gente nunca consegue aceitar a cultura do próximo. Né? A gente sempre fala, não, nós somos livres, eu tenho a liberdade de agir, de pensar, mas nós nunca respeitamos a cultura do próximo, porque nós não nos permitimos conhecer a cultura do próximo. Exatamente. Né? A nossa cultura precisa ser estudada por mim, por você. A cultura do próximo precisa ser estudada, compreendida, para a gente entender de fato, né, o seu método de pensar, sua forma de agir. Acho interessante isso, essa liberdade. Né? A gente é livre, mas eu não aceito a sua liberdade. Eu não aceito o seu posicionamento cultural, entendeu? Porque eu não conheço, por sermos um país, né, com várias culturas, muito amplo. Isso que você disse, de estudar a nossa própria cultura. Não é porque eu nasci no Brasil que eu já nasci sabendo tudo. Eu tenho que literalmente estudar o que aconteceu lá atrás e por que há alguns tipos de comportamentos aqui nesse país. E isso me faz lembrar um bate-papo que nós tivemos mês passado, que nós falávamos sobre educação. Que a importância da educação num país para criar mentes pensantes, mentes críticas, mas não é aquela crítica que eu vou apontar o dedo para você, invadir o seu espaço de liberdade, de expressão e de viver, inclusive, sim, e falar, não, você tá errado, você tá assim, você tá assado. Não, é você ter aquele pensamento crítico de que, ok, será que eu estou certo em pensar de certa forma? Será que aquela pessoa ela está certa? Eu tenho esse poder de dizer o que é certo ou errado? Não posso dizer que eu tenho esse poder, porque não. Só Deus tem o dom de sentar na cadeira do juízo. Certo? Então, essa questão de estudar a nossa própria cultura, ela abre mentes. Ela vai expandir de uma forma muito boa, de um lado positivo. Inclusive, quando você estuda quem nos colonizou, e você vai entender, meu Deus, puxando um pouquinho mais para a questão do que a gente vive aqui no mundo. Você vai estudando um pouco do que aconteceu anteriormente, você vai entender o porquê que a gente cumprimenta com 1, 2, 3 beijos e não com reverência igual nos países da Ásia. Por que as nossas ruas aqui no país são todas tortas? Justamente porque é uma parte da cultura que veio da Europa. E então, o que o Israel falou de estudar é muito importante, porque não vai somente abrir a nossa mente para a questão da educação do Brasil, da liberdade, etc., como pessoas, como cidadãos, mas também para a questão na igreja. Qual que é o papel que nós temos libertos em Cristo e o que nós devemos fazer ou não fazer. Isso aí, gente. Então, foquem nos estudos, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque estudar é importante. Falando agora um pouquinho dessa liberdade dentro da religião, eu também achei uma definição muito interessante que diz o seguinte, como liberdade na religião. É um comportamento que expressa intimidade, familiaridade. Ou seja, expressar intimidade é você começar a criar um relacionamento com alguém. E quando a gente fala de religião, a gente está falando do quê? De Jesus. Então, quando nós somos libertos em Cristo, automaticamente a gente começa a criar um relacionamento com Ele. E isso puxa diretamente o assunto de adoração, né? O que é ser liberto e o que é adorar nesse país que nós estamos. Falar um pouquinho sobre a liberdade dentro da igreja. Embora as pessoas achem, né? Elas possam olhar e dizer assim, não, mas foi para a igreja, perdeu a liberdade, perdeu a alegria. Nós temos outras formas, né, de nos alegrar, de ser livres. E é como eu falei, nem tudo que pro outro é bom, pra gente possa ser, né? E às vezes nem todo mundo... Aquela frase de mãe, né? Você não é todo mundo, serve para nossas vidas. É verdade. Eu tento fugir desse ditado, mas não dá. Até hoje, porque assim, você pra observar, né? Às vezes a pessoa acaba indo pra um vício, pra algo do tipo.
E ela acaba encontrando na religião uma forma de libertação, de substituição, seja lá como as pessoas queiram colocar. Mas esse é o importante, né? Tipo assim, aprender que dentro da religião, dentro da igreja, ou dentro de uma outra religião, né? Você vai ter aí uma liberdade de se expressar, de se colocar ali no momento, igual a gente falou assim, de adoração, lembrando sempre, né? Principalmente pra gente foco, né? A gente que é evangélico, respeito, né? Respeito é bom e Jesus gosta, aleluia, e a sociedade também. Não é porque o coleguinha do lado, ele não frequenta a mesma placa que você, ele não frequenta ou ele não presta o mesmo culto que o Deus que você serve, que você deve julgar ele. A gente tem que demonstrar Jesus, às vezes não demonstre Jesus com palavras de acusação, demonstre Jesus com palavras de amor e ainda mais que isso, com atitudes, né? A gente tem que lembrar a respeito de liberdade, a minha liberdade ela não pode invadir a liberdade do outro, o espaço do outro. A gente não está aqui para invadir o espaço do outro. Se Jesus, que é Jesus, ele bate na porta e ele pede para entrar, não somos nós, né, que vamos lá meter o pé na porta da casa de alguém, ou no coração de alguém, ou sobre a vida de uma pessoa, para determinar algo sobre a vida dela. A gente só pode determinar algo sobre a vida de uma pessoa quando aquela pessoa ela está com o coração aberto, ela está com a mente aberta. Não adianta você querer levar Jesus de uma forma que seja por conflito sobre a vida de uma pessoa. A pessoa está em busca de paz, está em busca de serenidade, está em busca de tentar se entender, de tentar preencher o vazio que tem dentro dela. Você falou dessa questão de nós respeitarmos a religião dos outros, o pensamento dos outros. Isso me faz pensar que quando a gente, não eu digo cristãos, mas eu digo ser humano, a gente não respeita e quer impor algo a alguém, ou tirar a liberdade desse alguém, de uma forma ou outra, a gente está trazendo opressão para a vida dessa pessoa. Ou seja, a gente está novamente colocando essa pessoa dentro seja de uma caixa, de uma prisão, de uma cadeia. E isso me faz lembrar uma pregação que nós tivemos aqui no nosso ministério, sobre Daniel 3, que conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e aquela questão do rei impor, né, o rei Nabucodonosor impor as pessoas a fazerem aquilo que para ele era o correto, que para ele era o certo. E fala muito o que você disse de nós não pararmos para ouvir, porque o ouvir é ouro. E nesse momento, o Nabucodonosor ele não parou para ouvir o que as pessoas queriam fazer ou o que elas pensavam. Ele simplesmente ordenou e deixou um decreto. Vocês vão adorar assim que tiver um sinal e todos vão ter que se prostrar à estátua de ouro. E uma coisa que o pregador falou, que é muito interessante, que no momento que o Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha 7 vezes mais quente, eles foram lançados amarrados. Então eu consigo ver muito isso, essa questão da opressão. Eles não se curvaram à estátua de ouro. Eles não aceitaram que a liberdade dele fosse arrancada por um rei que estava adorando um Deus que não era o nosso. E essa questão de ser preso, de ser amarrado, de ser oprimido, é basicamente uma mão contrária do que Israel falou no começo, que Jesus Cristo nos libertou da nossa cadeia, que era o pecado. Então, é literalmente nos prender e tentar nos fazer voltar às origens de quando nós não éramos libertos. E o mais interessante disso tudo no final é que quando eles foram jogados na fornalha, a única coisa que foi queimada pelo fogo foi justamente as cordas que eles colocaram. A opressão na presença de Jesus Cristo, ela cai por terra. Então, eu acredito que falar de liberdade em Cristo é falar de tudo que não é santo ser curado, ser transformado, liberto, ou como a gente tem essa não é mania, mas o costume de falar de cadeias são quebradas, laços são cortados. Então a presença de Jesus Cristo nos liberta de tudo aquilo que nos prendeu uma vez. É isso aí, gente, glória a Deus. Não tem nem o que falar, né? Foi assim do céu. Incrível. Aleluia. Vocês podem continuar. Glória a Deus. Aleluia. E a gente falando um pouquinho disso, de ser liberto e religião, etc., a gente fala de adorar, né?
Adorar nada mais é que prestar um culto a Deus. Como somos cristãos, somos crentes evangélicos, nós adoramos a Deus. E adorar é isso, é prestar um culto a Ele, é expressar afeto e carinho, que também já volta no que o Hélio falou. Como crentes, como cristãos, nós temos que tirar as travas dos nossos olhos e começar a enxergar as pessoas no mundo como Jesus nos enxergou. A gente não pode ter acepção de cor, não podemos ter acepção de gênero, não podemos ter acepção de placas ou de religião. Nós temos que olhar para o que Cristo olhou, a alma, o coração. Então, quando a gente adora a Deus, a gente expressa esse afeto, esse carinho, nós automaticamente temos que pensar que nós estamos aprendendo a cuidar do próximo da mesma forma que Jesus cuidou de nós. Porque se nós formos mencionar na Bíblia passagens ou histórias que aconteceram, por exemplo, a viúva, que era super condenada porque estava com fluxo de sangue. Jó, que estava com lepras, então ele era odiado e repudiado pela sociedade. Jesus não estava vendo isso, Jesus estava vendo o coração de adorador, que é o que a palavra diz. E Jesus busca os adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E aí é importante a gente falar um pouco sobre o que é adorar, qual que é a nossa opinião de adorar. Eu sempre costumo dizer, quando eu converso assim com meu pai, com meus irmãos, que a Bíblia é um livro de exemplos. Eu costumo dizer sempre que é exemplos pra gente, exemplos de vida. E com Jesus não é diferente, né? Jesus foi um grande exemplo pra gente, foi o exemplo perfeito, né? Foi o exemplo inigualável da Bíblia. Ele veio provar pra gente que existia um caminho para a salvação. Os maiores exemplos de Jesus foi o amor, né? Foi a simplicidade no amor. Ele não tinha preconceito, ele não tinha essa coisa de separar povos, separar uma pessoa pelo que ela é. Não, ele chegava em qualquer pessoa, ele mostrava o amor, né? Ele mostrava a palavra, o evangelho verdadeiro. E por meio disso, por meio dessa verdade, por meio dessa simplicidade em demonstrar o amor, ele conseguia cativar as pessoas que estavam ao redor dele. E com certeza Jesus é o exemplo máximo pra gente e que a igreja não segue, infelizmente. Glória a Deus. Essa questão de amar, ela está totalmente ligada com a questão de adorar, porque adorar é externar um sentimento. Essa é algo que eu comentei com vocês. O adorar é criar um relacionamento com Deus, é expressar o que eu sinto aos pés daquele que literalmente não vai nos condenar por quem somos ou por o que nós fizemos. É aquele que vai apagar o nosso passado, é aquele que vai nos libertar daquilo que uma vez nós fomos e daquilo que nós cometemos. E ao externar e manifestar esse verdadeiro sentimento na presença de Deus, a gente começa a ter um relacionamento com Ele, um relacionamento que nos ensina literalmente a amar ao próximo. E a gente não pode esquecer que ao sermos ensinados a amar o próximo, a gente tem que pôr em mente que nós somos limitados, falhos e pecadores, e com isso está junto a nossa personalidade. Então a minha forma de amar vai ser um pouco diferente, a minha forma de adorar, ela vai ser um pouco diferente. E se eu adoro gritando e o outro adora somente chorando, é a sua forma, porque ela está atrelada à sua personalidade. Então, se no culto você está... se você, por exemplo, eu sou fotógrafo e eu vejo que tem pessoas que elas simplesmente abaixam a cabeça, elas derramam lágrimas de uma forma que, assim, é totalmente diferente da pessoa que está à direita, que a pessoa está gritando. Não que ela esteja chamando atenção, eu não posso falar, ela está querendo chamar atenção para, por exemplo, ser fotografada. Não é isso. É que a forma dela, a personalidade dela é essa. Ela adora clamando a Deus em voz alta. A outra pessoa, ela adora, mas ela adora chorando. O outro adora cantando. Tem gente que adora dançando. Eu mesmo adoro fotografando, que é uma coisa incrível, uma coisa maravilhosa. E a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão de personalidade, essa questão de amar e adorar. Isso aí. Lembrando sempre, né, que a adoração vai ficar interligada, como o Nicolas falou, a nossa personalidade. Então, vai ter características nossas na nossa adoração. Por isso eu não consigo te ensinar a adorar. Você não vai conseguir me ensinar a adorar. Jesus consegue nos ensinar
né? Porque ele nos dá, como o Gabriel falou, vários exemplos. Agora, dentro do que eu sei, dentro do que eu vivo, dentro da minha experiência com Deus, eu vou ter um tipo de adoração. Cada um aqui vai gerar uma forma diferente de adoração. E isso é muito bom. Se a gente lembrar, né, a respeito dos incensários, a gente não usa na nossa religião os incensos, mas no templo, tudo, eles tinham lá os incensários, que significava, eu acredito que eles não usavam os mesmos cheiros, porque a gente não usa nem no óleo ungido para os mesmos cheiros. A gente tem um óleo específico para cada coisa, um cheiro específico para cada coisa. E sempre lembrar que, tipo, quando a gente fala sobre adoração, o Senhor ele, né, recebe como uma fumaça suave na sua narina. Então, tipo, a forma que o outro adora, tipo, para você pode ser irrelevante, mas para Deus é super importante. Glória a Deus. E isso é o incrível. A adoração é isso. E é interessante falar, igual foi mencionado aqui, um adora cantando, o outro adora orando, mas não vamos tirar os méritos também das pessoas que têm algum tipo de limitação, né? Pessoas que são mais leigas, mas essas pessoas são muito cheias de Deus. Elas têm um coração 100% voltadas para Cristo. Às vezes a gente falou aqui sobre a questão de estudar. Não é porque você estudou que você deve tirar o mérito do irmãozinho que fala Jesus e do irmãozinho que dá glória a Deus, entendeu? Não tire o mérito dessas pessoas, porque essas pessoas, elas já estão tempo servindo a Deus. Elas não podem ter o mesmo conhecimento que você, mas assim, elas podem ter uma vivência e uma adoração muito mais além do que você ainda está pensando, porque eles vão te ensinar a palavra, eles vão te ensinar a viver no seu cotidiano, a uma profissão, mas adorar, só o Espírito Santo para fazer isso. Adoração não é conhecimento verbal, né? Adoração é sentimento. Glória a Deus. E eu lembro de um testemunho que um pregador ele contou na igreja, que tinha um menino, que ele era mudo, né? Às vezes as pessoas falam que para adorar a gente precisa gritar. Cada um sabe a sua necessidade, clamar e adorar, né? Cada um sabe a sua necessidade. Eu vejo adoração como fases. Teve momentos na minha vida que eu adorei calado no trabalho, mas eu vivi em constante adoração. Hoje eu já sinto uma necessidade de gritar, porque a minha alma ela sente essa necessidade, né? Voltando ao assunto do menino, e ele era mudo. Como é que ele ia gritar? Né? Como é que ele ia adorar gritando? Então ele escreveu vários papéis. Glória a Deus, aleluia, eu te louvo, Senhor. E jogava para o alto. Ele adorava daquela forma. Então a adoração, cada um tem o seu método de adorar. Cada um sabe a necessidade que a sua alma tem de engrandecer ao nome do Senhor. E me veio uma música no meu coração agora que diz assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus não é só dentro da igreja, gritando, com uma voz elevada, não. Adorar a Deus é independente da situação que você está passando hoje. Eu exalto o Senhor porque Ele é Deus. Eu exalto a Deus porque eu sem Deus, ou eu com Deus, Ele continua sendo Deus. Adoração, eu estou dizendo quem Ele é. São elogios ao nosso Deus. Quem vai definir quem eu sou adorador? Como vai definir como adorador eu sou? John Locke, que é um filósofo, ele diz assim, que o homem veio ao mundo como uma folha em branco. E quem vai definir quem essa pessoa vai ser são as suas vivências. A vivência com meu pai, a minha vivência lá na liberdade, na cultura, dentro da igreja. Tudo isso, a minha relação com as pessoas define quem eu sou. E quem define quem eu sou são essas vivências. E eu coloco isso para fora, eu externo isso. A minha adoração, se eu grito, se eu pulo, se eu danço, não interessa. Mas o que minha alma diz ao Senhor, os elogios, os adjetivos que eu dou ao Senhor, é isso que importa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou sentindo aqui um aqui negócio. Também veio direto do céu, receba esse Oh, pão. Jesus, aleluia. Aleluia. Isso é adorar dessa forma, é um estilo de vida, né? É a adoração dentro da igreja e principalmente, igual o Israel disse, a adoração fora da igreja. É o que a gente sempre conversa nos nossos círculos de amizade, que a importância de sermos igreja fora da construção igreja, a importância de levar para o mundo a palavra de Cristo, aquela que cura,
é aquela que transforma, é essa importância de levar o amor, a empatia, essa importância de adorar a Deus quando eu estou em casa lavando a casa, quando eu estou lavando uma louça, ou quando eu estou editando uma foto. Esse momento seu, solo, com Deus, onde ninguém está vendo, ou que estão vendo também, é o momento que você tem que adorar, seja fotografando, seja gritando, cantando, seja compondo, seja recebendo o irmão na porta da igreja com um sorriso, com um abraço, seja mandando uma mensagem via WhatsApp. Nós temos tantas ferramentas hoje em dia que a gente pode usar para alcançar almas. Então, eu mandar uma mensagem realmente me preocupando de coração como a pessoa está, se ela está passando por uma dificuldade, é adorar também a Deus, porque Deus ensinou a nos preocuparmos com o próximo, né? Amar ao outro como ama a si mesmo. Então, ser igreja fora da igreja é muito importante. É um estilo. Adoração é um estilo de vida. Acho que você não consegue falar de adoração sem se colocar assim, como igreja, né? A gente tem muito de utilizar o templo. Gente, parede não vai fazer nada, né? As pedras até clamam, mas o concreto não. No nome de Jesus. Faça uma adoração sincera. Sempre tive o hábito de pensar assim, se fosse o meu último culto, né? A gente tem que sempre se preocupar com a volta de Cristo. Adorar a Jesus vai te levar a isso, vai te levar a refletir isso. E é tão interessante porque enquanto você está adorando, você está se mergulhando, algumas coisas vão fluindo dentro de você. E umas como o Nicolas falou, o amor, né? Para a gente queira muitas coisas, tem que lembrar, né? Que o que vai nos sobrar vai ser o amor, a esperança e a fé. Então, essas são, coisas que você deve zelar muito na presença de Deus. Temos o hábito de zelar, falar assim, eu zelo pelo meu ministério. Também, zele por tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas nunca se esqueça, amor, esperança e fé é o que vai nos sustentar. Eu tenho isso como um pilar para a minha vida, né? O que é amar o próximo como a você mesmo? Se você não, aí a gente pode levar até para um lado de autoestima e baixa estima, porque se você não se ama, se você não se compreende, se você não se aceita como pessoa, como adorador, né? Tem vários conflitos que o ser humano ele passa, mas se você não se entende, você não vai conseguir entender o outro. E é uma coisa, esses dias eu parando para analisar com Deus, eu falei assim, me falta muito, né? Uma questão de amor próprio, porque todo dia a gente tem que aprender a se amar e aprender, né, a se moldar também dentro desse amor. Mas assim, aquilo que me falta, é interessante que em Cristo, né, em Cristo ele me completa. Aquilo que me falta, eu ainda preciso aprender a me amar. Mas se eu tentar me espelhar no amor que Jesus sente por mim, meu irmão, é difícil, mas a gente tá lá caminhando, engateando, né? Se arrastando, mas a gente tá tentando. Isso é muito importante. Eu acho que tudo isso se resume a uma palavra, né? Tudo gira em torno do amor, né? Eu acho que o verdadeiro amor leva à verdadeira adoração. E tudo fica mais simples, amando. Sim, essa constância em aprender algo com Cristo me faz pensar que Deus me fez liberto na presença dele, mas da mesma forma que eu sou liberto na presença dele, ele não vai fazer nada na minha vida se eu não der liberdade para ele fazer na minha vida. Glória a Deus. Então isso que você falou de constância aprendizagem, de aprender a se amar por conta dos conflitos que a gente tem interno, eu não posso esquecer que eu tenho que me permitir a aprender com Cristo. Eu tenho que me permitir e permiti-lo a entrar e fazer o que ele tem que fazer dentro de mim, para então eu ir lá fora e fazer no próximo. Não adianta eu querer ajudar o próximo se eu não estou me ajudando. Sim. Eu só vou me ajudar quando eu permitir e der liberdade a Cristo para ele me ajudar. Sim. Então, se você que está ouvindo tem essa necessidade de ajudar o próximo, para pensar como que está a sua situação com Cristo.
se você está, como está a sua situação consigo mesmo, você se aceita como adorador, ou como pessoa, como ser humano, como que está a sua autoestima, porque isso é muito importante. Como que está a sua autoestima, não digo autoestima com beleza, com vestes, mas eu digo na questão de, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer uma redação. Como que está essa questão de você consigo mesmo? Abra as portas para Jesus entrar na sua vida e dê liberdade a Ele, para Ele moldar conforme a necessidade para completar a obra na sua vida. Porque assim a gente vai conseguir sair da igreja construção e sermos igreja na vida dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa questão que você falou de dar liberdade para Jesus entrar e fazer a obra, eu vejo como vários milagres que Jesus fez. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade. Então ela foi até ele. Jesus tem um milagre para mim, mas eu preciso ir até ele. Zaqueu subiu numa árvore, tinha espinhos. Mas ele primeiro tomou a atitude, subiu. E aí Jesus fez a obra. Cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Agora eu estou aqui por você. Primeiro nós nos humilhamos. Precisamos reconhecer que Jesus ele não é uma opção. Ele tem que ser prioridade nas nossas vidas. Aleluia. E quando nós entendemos isso, aleluia, Jesus ele tem milagre para minha vida e para a tua vida hoje. Aleluia. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei como você está neste dia ouvindo este podcast, mas Jesus ele tem milagre para a tua vida, ele tem milagre para a tua casa, para a tua família. Basta tão somente você se humilhar e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Adorar ao Senhor independente das situações, das adversidades. Jesus te escuta hoje. Não é amanhã que Jesus ele quer fazer um milagre na tua vida, é hoje. Hoje basta tão somente você gritar: Jesus, eu estou aqui. E Ele vai te ouvir, vai te atender. Aleluia, Glória Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. E depois disso, né, irmãos, a gente não precisa nem complementar mais nada. Esse bate-papo, eu acredito que ele não foi somente uma conversa entre 4 jovens. Eu acredito que esse bate-papo ele não vai simplesmente ser vinculado nas redes sociais. Eu acredito que ele vai ser ouvido e escutado pelas pessoas que Deus preparou. Eu acredito que tudo aquilo que saiu das nossas bocas foi preparado e saiu direto dos céus para não somente edificar a sua vida, mas fazer você que está nos ouvindo pensar de uma forma diferente, de entender que adorar não é somente ouvir para o culto no domingo, numa quarta-feira, estender as minhas mãos e gritar glória a Deus, aleluia. O adorar está muito além disso, a partir do momento que eu acordo, eu olho que eu estou vivo, que eu estou respirando e eu vejo que o céu está aberto, que o céu está nos dando outras possibilidades de fazermos diferente do dia anterior e nós adorarmos a Deus por isso, por essa possibilidade de fazermos diferente. Eu acredito que esse podcast, este episódio, ele vai alcançar a vida de vocês. Eu peço que vocês mandem esse podcast para todos os seus conhecidos. Não é por divulgação da igreja, a gente não quer ser visto como a de paz, a sede para Santo Antônio. Nós queremos ser vistos como crentes, cristãos que estamos aqui tentando levar o amor de Jesus Cristo para a vida de vocês. Então, eu quero agradecer tremendamente pela participação de vocês 3. Muitíssimo obrigado. Senhor, eu adoro o seu nome pela vida dessas 3 pessoas que estão aqui, porque eu acredito que tudo que foi dito direto dos céus. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado mesmo. Deus abençoe. Tchau. Eita glória. Obrigado, gente, até o próximo episódio. E é isso aí. Glória a Deus. Acabou.